debate. Olha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu colocar em debate um tema que sempre volta aos holofotes de tempos em tempos. É o fim da reeleição para cargos do Executivo. O tema voltou a ser debatido durante a reunião de líderes partidários. Pacheco já havia se pronunciado publicamente de forma favorável ao debate em outubro e prometeu colocar em pauta em 2024. Então, o ano vai começar com essa discussão que pode ser acalorada, principalmente que vai ser ano de eleição municipal. Eita, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou a proposta. Para ela é um retrocesso à democracia. Entre as várias propostas que deputados e senadores já apresentaram, está a do fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Aí também daria um aumento, daria uma gratificação. Teria uma gratificação do mandato de 4 para 5 anos. Apoiadores da medida dizem que o trabalho de muitos governantes se perde no último ano do mandato porque estão pensando na campanha da reeleição. Isso ocorre muito, né, em cidades do interior. O cara começa, faz um ano mais ou menos, ou então, ao contrário. Começa a inaugurar. Deixa tudo para o último ano, né, para deixar tudo bonito. Já o mandato de 5 anos seria suficiente para um gestor mostrar serviço. Analistas também apontam que esse tema vai e volta à medida que governantes entram e os opositores colocam isso. Vamos para o debate. Convidados, advogado e doutor em Direito Constitucional Edmilson Barbosa e Gustavo Brígido, advogado e doutor em Direito Constitucional. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença dos senhores aqui para debater esse assunto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Edmilson. Eu vou aproveitar. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia. É sempre uma alegria participar desse debate com vocês. Um tema sempre muito importante e um tema que depende, sim, dos ensinamentos do direito constitucional. E aqui eu já gostaria de fazer um passeio pelas nossas constituições. Vamos lá. Nonato e meninos, é o seguinte: nenhuma das constituições brasileiras permitia a reeleição. Se nós olharmos para o cenário republicano, o Brasil já teve a Constituição de 1891, Getúlio Vargas trouxe mais 2, período populista trouxe mais 1, os militares trouxeram outra, e a Constituição de 88 e a Constituição de 1988, ela também não previa o Instituto da Reeleição. Em 1997, a Constituição foi emendada, Fernando Henrique Cardoso, se valendo de um ano a mais das eleições, de antecedência das eleições de 98, trouxe a reeleição e se beneficiou dela. Se você observar, é constitucional uma proposta que acabe com a reeleição? Sim. Da mesma forma que foi constitucional a proposta que trouxe a reeleição, seria constitucional uma proposta que retirasse a prática da reeleição. É um jogo político, é uma discussão que se repete e há uma troca de interesses muito forte por parte do Legislativo e do Executivo. Edmilson, o que você acha disso, meu irmão? Bom, renovar aqui os cumprimentos aqui ao Nonato, Yuri, você, Gustavo Bristo, meu querido amigo, aos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham. Bem, eu concordo aí com a sua assertiva, desde que nós inauguramos um período republicano, nenhuma Constituição brasileira admitiu o Instituto da Reeleição. Ele é um instituto importado do direito norte-americano, num contexto histórico de um passado recente, né, que foi a emenda constitucional número 16, que foi promovida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que quebrou, né, a regra da vedação à reeleição, né? Então, a partir desse momento, né, passou-se a admitir que os chefes do executivo gozassem de uma recondução sucessiva para subsequente seu mandato, né? O que gerou todo um debate acerca pelo menos da legitimidade daquela escolha, né? À época, a aprovação dessa emenda
despertou muita polêmica também por conta que no processo de sua aprovação surgiram denúncias de compra de voto de parlamentares, salvo engano, os parlamentares, 2 parlamentares do Acre, na época foram implicados aí numa notícia de compra e venda de votos para aprovação dessa emenda. Houve, inclusive, uma tentativa de instauração de uma CPI na época. O Partido dos Trabalhadores foi contra a criação desse instituto, não é? E, enfim, sempre houve um debate muito acirrado acerca disso, porque quem está investido na função de chefe do Executivo tem a seu favor a máquina administrativa e de maneira que, dos anos que se seguiram para cá, desde a sua aprovação, quer dizer, tem sido mais ou menos que um referendo, um plebiscito acerca daquele gestor que tem a possibilidade de reeleição. Então, desde que aprovada, apenas um presidente não conseguiu se reeleger, né? O que denota, vamos dizer assim, uma ampla convergência, uma ampla facilidade que o detentor do cargo tem para se reeleger, né? Então, houve todo um debate na Constituinte, né? Pegando aqui um período mais recente, né, acerca da duração do mandato do chefe do Executivo. Esse assunto foi amplamente discutido lá. O presidente Sarney, que tinha sido eleito sob a égide da Constituição, de uma Constituição autoritária lá, que tinha um mandato de 6 anos, queria fazer passar na Constituinte a permanência do mandato de 6 anos. Os setores progressistas da sociedade não se insurgiram contra isso, né, sobretudo na pessoa do então senador Mário Covas, né, enfim, se articulou que se deveria ser apenas de 4, uma redução de 4. Mas, enfim, no frigir dos ovos ficou 5 anos para Sarney, e depois de Sarney seria 4 anos para os nossos mandatários maiores, né? Então, eu acho que é um tema apropriado, né? Inclusive, houve aí algumas críticas acerca da propositura, da sua natureza supostamente casuística, né? Mas me parece que, pela redação proposta, se preserva, ou seja, ela só valeria para 2030, ou seja, isso retiraria o aspecto casuístico, inclusive permitiria, né, a reeleição dos que estão investidos no momento, né? E é importante lembrar também, Edmilson, que com o Instituto da Reeleição para o Presidente da República, ele arrastou conjuntamente a reeleição de governadores, de prefeitos, e isso gerou uma onda de benefício dos executivos estaduais e municipais que tem repercussão até hoje. Como a gente está num amplo debate aqui, eu não sei qual é a sua opinião, mas a minha, eu sou totalmente contra o Instituto da Reeleição. Eu acho que é uma prática nefasta para o jogo da política no Brasil, porque o uso da máquina ele é praticamente inevitável. Como você muito bem lembrou, apenas um presidente não conseguiu se reeleger, e ainda numa eleição extremamente acirrada. Qualquer resultado poderia ter sido confirmado para um dos lados. Então, a questão da reeleição, e assim, quando a gente observa essa proposta ventilada pela chefia da Casa Legislativa Senatorial, você observa uma pressão que o Senado quer exercer, o Senado que tem o poder de julgar o presidente em caso de crime de responsabilidade, e aí o jogo do impeachment se estabelece, o impeachment que depende da autorização de 2/3 da Câmara e da condenação por 2/3 do Senado, enfim. O artigo 2º da Constituição, ele nos dá uma aula sobre o sistema de freios e contrapesos, porque ele diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós temos, desde a Antiguidade, a Gênese com Aristóteles, Locke e Montesquieu mesmo, mais recentemente, pensando esse sistema de equilíbrio entre as funções. Mas o sistema de freios e contrapesos, ele nunca foi tão colocado à prova como nos dias atuais. Nonato, você tem mais algum questionamento para a gente aí? O senhor falou ainda há pouco aí da reeleição, que tem sido alvo de críticas, principalmente porque ao final dos primeiros mandatos, os chefes de executivo tendem a abusar da máquina pública
para, claro, favorecê-los para a reeleição. Esses governantes muitas vezes têm incentivos para tomar medidas de curto prazo com fins meramente eleitoreiros. Caso venha a passar, que a proposta, o projeto venha, os senhores, um já se manifestou aí que é contra exatamente o fim da reeleição. Eu sou contra a reeleição. Contra, então entendi, exatamente. Eu sou contra a reeleição. Sou a favor do fim da reeleição. Sim, então o senhor também, professor? Eu sou contra a reeleição, mas entendo que se deve dar mais um ano de mandato, né, aos chefes de executivo, porque 4 anos aí, né, seria insuficiente para implementar um plano de metas, né, porque, como sabemos, quem se elege ao cargo do executivo recebe no primeiro ano o orçamento que foi aprovado pela gestão anterior. Então você é a favor, Edmilson? Então você é a favor? Não, eu sou contra a reeleição, mas que o mandato tenha a duração de 5 anos, certo? Considero que 4 anos seria pouco, né? Não é suficiente, porque a crítica daqueles que defendem, ou melhor, a defesa daqueles que entendem que são favoráveis à reeleição é que 4 anos é pouco. Exatamente. Eles consideram que é um tempo curto. Teria uma justificativa porque teria que isso aí é uma justificativa plausível, porque o primeiro ano de mandato, o mandatário governa com o orçamento da gestão anterior. Então ele tem que ter um primeiro ano ali para organizar a casa, ele tem que o primeiro ano ainda é de acertação da máquina pública, né? E aí, a partir, para você fazer um plano de meta, você teria que ter mais pelo menos 3, 4 anos para poder implementar aquele programa que foi defendido durante a campanha, né? Então, sou a favor do fim da reeleição com mandato de 5 anos, né? Claro que, observado aí uma regra de transição, uma regra transitória para que não haja casuísmos, né? Não haja casuísmos acerca da implementação dessa mudança, dessa mudança de paradigma. Agora, há aqueles, né, os favoráveis à reeleição, eles argumentam dizendo que os incentivos eleitoreiros não acabariam com o fim da reeleição. Os senhores concordam? Incentivo eleitoreiro no país não acaba nunca. É verdade. Mas a figura do... A gente tem o sistema presidencialista, o nosso sistema de governo, de ampla influência estadunidense, extremamente personalista. Nós não temos uma tradição partidária, infelizmente, no nosso país. A maioria não vota em partido, vota em pessoas, e esse personalismo, ele acaba reverberando no acúmulo de poder. E isso é extremamente nefasto para o exercício da boa política, da verdadeira política no nosso país. Então, nem com esse mandato de 5 anos eu simpatizo, porque desde o advento da República Nova, à exceção do presidente José Sarney, todos os demais sobreviveram com os 4 anos, até que o Fernando Henrique emendou a Constituição, e essa emenda ela teve que jogar com o artigo 16 da Constituição, porque o artigo 16 ele estabelece que alterações nas regras eleitorais tem que acontecer, tem que respeitar o princípio da anualidade eleitoral. Tem que ser a pelo menos um ano das eleições. E essa regra de transição que eles estão apresentando, jogando para 2030, é algo que já se apresenta bastante salutar no jogo do diálogo entre eles, né, Edmilson? Eu acho que a ideia de botar mais para 2030 é tentar, na realidade, abrir essa discussão, mas eu não acredito que essa proposta passe. Eu sou a favor do fim da reeleição, mas não acredito que essa proposta passe. Eu acho que ela está sendo colocada sobre a mesa mais para equilibrar os interesses políticos de um lado e do outro, assim como a questão da eleição para os membros do Supremo Tribunal Federal, enfim. É uma forma de mexer com o judiciário, é uma forma de mexer com o executivo e de tentar fortalecer
a Casa Legislativa, as casas legislativas como um todo. Tem até ouvintes querendo participar e a gente agrega também a participação de ouvintes. Tem uma ouvinte que manda uma opinião. Vamos lá. Justamente aproveitando aí o gancho do comentário dos senhores, da Vanessa, né? Ela falando que a proposta do Pacheco, né? Justo agora que do entrada do presidente Lula, onde o Pacheco tá se mostrando um pouco mais, entre aspas, vamos dizer, opositor, aí ele está colocando isso para o debate, né? Poderia ser então uma espécie de perseguição, né, entre aspas, ou então trazer justamente esse debate. Medida politiqueira? Justamente uma medida politiqueira. O que os senhores acham disso? Na verdade não há só aproveitando, porque sempre volta ao debate, né? Só aproveitando, desculpe. Porque sempre volta ao debate justamente nesses começos, né, de mandato. Quando entra um governante, um outro opositor sempre entra com uma proposta dessa, né? De fim de reeleição, ou então parlamentarismo, sempre volta ao debate de um opositor quando o seu algoz, né? Entre aspas, oponente, algoz foi ótimo, né? Quando ele vence a eleição. A diversidade do jogo democrático, né? As forças se articulam para manter ou alcançar o poder. Isso aí, do ponto de vista sociológico, é até legítimo. Agora, os meios é que são discutíveis, né? Agora, a proposta, de acordo com que ela está formatada no momento, ela não dá aso a essa discussão em torno do caráter casuístico, né? O caráter persecutório, né? De uma emenda como essa, porque ela ressalva o direito do presidente Lula de disputar a próxima eleição. Portanto, não seria um ato de perseguição ao atual presidente. Inclusive, o marco seria para 2030. Mas indiretamente, Edmilson, quando atinge aquele que vai ser eleito em 2026, certo? Já coloca, porque a ideia de quem... O projeto político de quem está no governo aí é ficar por um bom tempo. É acabar com a reeleição, para os subsequentes. Isso terminaria atingindo de uma forma ou de outra. O que seria, na realidade, muito benéfico para todos nós. Não, mas aí o marco inicial da vigência dessa proposta seria o ano de 2030. Isso, então, mas quando você observar que quem entrar em 2030 já não vai ter o benefício da reeleição, imaginando a possibilidade de um projeto de continuismo, rompe a sequência daquele grupo que se alojar no poder naquele contexto. Enfim, ele projetou para 2030 para pelo menos tentar abrir um certo diálogo, mas eu não acredito que essa proposta avance de qualquer maneira. Ela quer jogar holofotes sobre si, né? O Pacheco quer se capitalizar para suas pretensões políticas imediatas. Enfim. Donato. Pois não, advogado Edmilson e Gustavo. Eu vou pedir só. Eu não dou por barato que pois não passe, né? Isso aí, o Brasil é um país que a gente não pode fazer muita previsão a médio prazo. Né? Então, isso é o jogo do parlamento, né? Inclusive tem sido jogado de maneira muito acirrada, né? No ano de 2023. Né? O legislativo tem caminhado, né, para cima do território do executivo, sobretudo na parte orçamentária. Né? Então, tem sido tem demandado muito talento, muita articulação por parte do presidente Lula, manter essa concertação do presidencialismo de coalizão para poder garantir uma certa estabilidade. Então, eu não dou por barato que isso não passe. Eu acho que nós temos aí cenas dos próximos capítulos para 2024. Deixa eu pedir um intervalinho rápido aqui para o comercial, mas já vou deixando aqui no ar para vocês tem ouvintes que querem participar e também uma colocação.
políticos bem-sucedidos, aqueles que realmente conseguiram se reeleger em seus cargos, eles costumam, ao final do segundo mandato, apontar um sucessor próximo a eles. Aí fica tudo em família. Qual é a visão que vocês têm desse fato? Depois do intervalo, vocês comentam. 10h27. Jangadeiro. Volta com o debate das quartas-feiras aqui na Jangadeiro Band News FM, com a ilustre presença de convidados importantes como os advogados Edmilson Barbosa e Gustavo Brígido, que são doutores em Direito Constitucional, discutindo exatamente a possibilidade de Brasília, através do Senado, colocar em discussão a volta do fim da reeleição para cargos do Executivo. E já volta, Yuri, colocando o ouvinte que está querendo participar, vamos lá? Tem participação do nosso ouvinte aqui, Barruan. Sou contra a reeleição. Por mim, só teria o presidente passar 2 anos e nunca mais podia se candidatar. É só 2 anos e acabou-se. Isso é jogo político e briga por interesse. Obrigado, Barão, pela participação. 2 anos só. É disso, resolvesse tudo. Vamos lá. Mensagem aqui do outra. Ronaldo. Ronaldo disse: se a reeleição acabasse, como se dariam então as políticas de longo prazo, né? Então o político então teria que deixar tudo encaminhado para o próximo, para o seu sucessor. E aproveitando também a Vanessa, ela deixou um questionamento aqui bem pertinente, né? Deixar então... Por que então deixar para decisão da população? Ela diz, por exemplo, na Espanha... Não, ela diz, olha, na Espanha... Não, deixar em aberto no sentido assim, ó, porque, por exemplo, na Espanha, lá o político pode se reeleger quantas vezes quiser. Então é a escolha da população. Da Espanha. A Vanessa, ela mora lá na Espanha. A Vanessa, que é o ela disse, lá na Espanha o mandatário pode se reeleger quantas vezes quiser. Então depende da população. Um dia que a pessoa não quiser mais, não vota mais nele. Não seria o voto. Vamos ouvir aqui os nossos debatedores, Edmilson e Gustavo. Não, eu só peço licença para falar sobre o comentário da Vanessa, porque na Espanha eles adotam um sistema parlamentarista. Então não há vedação da natureza do sistema parlamentarista. O primeiro-ministro ele governa até onde ele tem estabilidade. Quando ele não tem mais estabilidade, aí ele pede um voto de confiança ao parlamento, e o parlamento vai dar ou não esse voto de confiança. Se o parlamento não der o voto de confiança, aí são convocadas eleições gerais e o mesmo primeiro-ministro pode ser candidato, né, a se manter no cargo sob uma nova conjuntura político-eleitoral, né? O partido dele pode vencer novamente a eleição e, se ele conseguir formar a maioria necessária para permanecer no cargo de primeiro-ministro, ele forma um novo governo. Muito bem lembrado pelo Edmilson, e é bom destacar para os nossos ouvintes que nenhum cargo legislativo está limitado pela reeleição. Vereadores, deputados, senadores podem ser reeleitos tantas vezes quantas as urnas permitirem, né? Essas restrições elas estão para os ocupantes da chefia do cargo do poder executivo, né? A reeleição veio no limite de uma possibilidade de reeleição dentro dessa dinâmica constitucionalmente estabelecida. Não é verdade, Edmilson? Exatamente. Nonato, você quer trazer mais alguma provocação? Yuri, vou provocar aqui aos senhores para a discussão que eu deixei antes do intervalo. Tem políticos que se reelegem segundo mandato, e ao fim do mandato, eles colocam, como não podem, eles colocam uma pessoa da família. É muito comum isso. Cidades do interior, até mesmo nas capitais, em relação ao executivo, aqueles sucessores que colocam o candidato do seu interesse, como que uma continuidade. Isso, se houvesse realmente uma proibição da reeleição, seria necessária uma cláusula de barreira para que parentes de primeiro, segundo graus não pudessem participar do processo sucessório? Ou isso não tem validade? Isso já existe, na realidade, né? Já existe, né? Se você observar
o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, nós temos a regra da inelegibilidade reflexa. Os parentes até segundo grau de quem ocupa a chefia do Executivo, eles têm restrições a essas candidaturas no mesmo âmbito da jurisdição, a não ser que sejam candidatos à reeleição. A brecha constitucional é se o então mandatário quiser renunciar com pelo menos 6 meses de antecedência para viabilizar uma eventual candidatura. Inclusive, se você pensar no casal, há até uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 18, que ela veio para atender, para combater uma prática que era corriqueira no nosso país, de o sujeito ser eleito prefeito, ser reeleito prefeito, e depois colocar a sua esposa ou então o seu esposo para ter essa perspectiva continuista, mas essa súmula diz que se o casal se separar, muitos forjavam essa separação, se ele se separar, na reeleição subsequente eles vão ser tratados como se ainda casados estivessem. Então, essa sua preocupação é muito válida, mas nós já temos uma previsão constitucional que estabelece essa pauta de restrição. Concorda, Edmilson? Concordo, exatamente. É a chamada regra da inelegibilidade reflexa, né? O clã familiar não pode deter 3 mandatos sucessivos, né? Ele só pode 2, né? Agora, veja só, claro que o ouvinte perguntou, ainda pontuou, ressaltou aí a questão do candidato in pectore, né, por parte do detentor do executivo, quando houver a vedação, se houver a vedação da reeleição, né? Então, isso é da natureza da própria política, né? Aquele que está investido na função de chefe do executivo, ele quer fazer o sucessor, e o que nós precisamos é que haja um uso republicano da máquina administrativa, né? Inclusive, há uma lei no Brasil, que é a Lei 9.504, né, que é a Lei das Eleições, que estabelece lá a vedação das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos, né, onde faz temperamentos, né, ao Instituto da Reeleição e que podem ser mantidas, essas regras devem ser mantidas numa eventual revogação do Instituto da Reeleição, né. Então, Montesquieu já dizia que quem tem o poder tende a abusar dele, né? E o Robert Mitchell, né, que é um grande sociólogo britânico, ele dizia o seguinte, que os grupos tendem a uma oligarquização, né? Então, isso daí é algo que precisa ser... o temperamento da máquina, a limitação do poder pelo poder tem que estar bem delimitado para que haja um fortalecimento de uma cultura democrática e republicana no nosso país, né? E a nossa cidade de Fortaleza, ela vai assistir uma aula de direito constitucional e de jogo da política, porque nas eleições seguintes, mesmo o Instituto da Reeleição sendo admitido, o prefeito vai ser candidato à reeleição, mas ele não vai ter mais o apoio do grupo que o levou até lá, e o Instituto da Reeleição ele pode ser frustrado em face de rupturas políticas. Então, a política é muito dinâmica, né, Edmilson? A política não brinca. Você observar esse contexto, que a regra da reeleição em Fortaleza pode não ser suficiente para garantir uma reeleição, os bastidores da política vão ser muito animados na nossa cidade nesse ano de 2024. Ok, a gente teve uma aula aqui de processo eleitoral nas vozes de 2 realmente inteligências do direito constitucional, os professores Edmilson Barbosa, Gustavo Brígido. Eu tenho apenas uma última colocação, querendo ouvir 1 minuto para cada um. Está igual ao debate eleitoral. A reeleição, há quem diga que dificulta o gerenciamento das coalizões, como muitos dos partidos que são da base aliada dos governos também possuem seus interesses. Após a chamada lua de mel dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, com a opinião pública, esses partidos começam a majorar o custo da governabilidade
principalmente quando quem está no poder mostra fragilidades, não é isso? Gustavo, fique à vontade, depois eu... Nós vivemos em um cenário político, Renato, em que os partidos de centro, eles conseguem transitar mesmo em mudanças bruscas de governo. Você observar que o Centrão, ele saiu do apoio irrestrito ao Bolsonaro para um apoio firme ao governo Lula, dependendo apenas do jogo de interesses, as liberações, as verbas que decorrem das emendas, a dinâmica orçamentária do país, ela permite que o tempero do nosso presidencialismo, nós estamos em uma república presidencialista, mas com uma maquiagem parlamentarista indiscutível, porque a força do parlamento, em razão de todos as próprias competências constitucionais de que desfrutam os chefes do Legislativo, está nas mãos do presidente da Câmara iniciar um processo de impeachment. Está nas mãos da presidência do Senado avançar pela conclusão de um processo nesse sentido. E, quando você observa as grandes mudanças pelas quais o país vai passar, inclusive essa semana vai ser promulgada uma nova emenda à Constituição, eu já deixo aqui a sugestão de um novo debate, tá, Renato e equipe, porque nós vamos viver essa semana a maior reforma tributária da nossa história, fruto das articulações aí da chefia do Executivo Federal bicameral, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado. Edmilson, com você, meu irmão. Renato, o ouvinte que formulou essa afirmativa foi muito feliz, porque realmente um dos grandes problemas da reeleição é exatamente o custo da manutenção da coalizão, né? Então, o segundo mandato do presidente da República, né, ele fica cada vez, a fatura para a sua manutenção, né, ela fica sempre cada vez mais cara, né? A demanda por uma estabilidade, né, pela estabilidade do próprio governo fica cada vez mais suscetível da investida do legislativo, né? A gente vive aí um presidencialismo de coalizão, né? E a formação de coalizões que estabilizem o governo se torna a principal viga mestra aí do presidencialismo brasileiro, né? Então, realmente, se nós criarmos aí uma regra que extinga a reeleição, mas contemple a possibilidade da implementação do programa eleitoral para o qual o presidente, o prefeito, o governador foi eleito, seria realmente salutar para a nossa democracia. Estamos chegando ao final dessa boa discussão. Como os senhores falaram, o atual sistema não atende aos interesses da cidadania. Quando foi promulgado o processo, pensou-se que a estabilidade proporcionada por uma eventual reeleição do presidente traria benefícios ao país, tanto não só presidente, mas governo, estado, prefeitura, mas pelo que a gente acaba de ouvir, houve uma distorção dos propósitos que foram aventados para o processo da reeleição. Entre essas distorções, o aparelhamento da máquina pública, constante monta e desmonte de ministérios, tudo para atender a interesses eleitoreiros, pelo visto, não é? Muito obrigado aos senhores pela participação tão importante. No próximo encontro a gente espera tê-los aqui. Grande abraço. É sempre uma honra. Obrigado. Abraço a todos. Forte abraço. Gustavo, Yuri, abraço a todos. Muito obrigado aos dois participantes que, boas festas. Que honram o horário do nosso programa aqui, Edmilson Barbosa e Gustavo Bridges, advogados, doutores em Direito Constitucional.